Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, 1º de março de 2024, sexta-feira, 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma porção da pérola da graça de Deus. Uma palavra que edifica, uma palavra que dá vida, que faz crescer cada vez mais no conhecimento de Deus. O tema que eu venho desenvolvendo numa série é sobre o dízimo. E eu intitulei que o dízimo depois da cruz é uma invenção dos cães gulosos. E já preguei 3 mensagens. A introdução, a parte 1, parte 2 e hoje a parte 3. E o tema continua sendo, depois da cruz, o dízimo é uma invenção dos cães gulosos. Mas hoje, nessa parte 3, eu quero dar o tema de se os cães gulosos recebem algo que não é dele, isso é roubo. É usurpação. É como se diz no direito, apropriação indébita, que é tomar de outrem aquilo que não lhe pertence. Então, dentro do estabelecimento do dízimo por Deus ao povo judeu, ficou destinado que as 11 tribos levariam a casa do tesouro, que já não mais existe, era entrega aos sacerdotes, que já não mais existem. Então Deus jamais estabeleceu a lei mosaica para os seus filhos. Os filhos de Deus não têm nada a ver com essa doutrina criada pelo sistema religioso, principalmente pela religião evangélica. Então, nesta parte 3, eu vou falar sobre a guarda de sábado também, que foi uma lei estabelecida para os judeus. E há denominações que se dizem evangélicas que guardam o sábado. Então, se Deus quer que guardemos a lei dos dízimos e o sábado, como eu já disse, que uma determinada ou outras determinadas denominações evangélicas ensina sobre também a guarda de sábado, é porque Deus não quer que guardemos as outras. É uma pergunta que se faz. Se eles guardam o sábado e recebem dízimo, e as outras leis, por que é que Deus não quer que guardemos? Por que é que Deus quer que tão somente guardemos o sábado e entreguemos o dízimo? É uma incoerência muito grande por parte desses cães gulosos. A lei do dízimo e do sábado, ela foi para os judeus. Não temos nada a ver com esses 2 mandamentos da lei. Assim como não temos nada a ver com os tantos outros. E é como se tivesse anulado todas as outras. Se não guardamos as demais e guardemos apenas 2, que é dízimo e sábado, é como se as outras tivessem sido anuladas. Será que sábado e dízimo, tipos de comidas, festas, leis de purificação e outras dezenas de leis não tiveram fim com a morte e a ressurreição de Cristo? Será que não? No livro histórico de Mateus, capítulo 16, versículo 16,
Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então todas essas coisas teve o fim nele, com a sua morte, quando ele morreu e ressuscitou. O legalismo, principalmente nesta área de contribuição, tem se tornado em definitivo ordem normativa na mente de cada cristão, de cada filho de Deus que se encontra dentro desses lugares. Eu sei que não é fácil romper com a tradição. Por mais absurda que possa ser, é difícil romper. Eu sou exemplo disso, 46 anos, outros 30, 20, 10 e outros, mais tempo ainda. Foi difícil para romper com a tradição. Mas hoje, nós que vivemos o Evangelho da graça de Deus, nós hoje não temos mais dificuldade alguma para aceitar o que Paulo escreveu nas epístolas. E eu quero ler em Gálatas capítulo 5, versículo de número 23, ou 13, melhor dizendo. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Paulo se dirigia aos irmãos da Galácia. Vocês são livres. Vocês não foram chamados para serem prisioneiros. O Cristo Nazareno disse a vocês: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse em Mateus 11, 28, tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Em mim encontrareis descanso para as vossas almas. Então Paulo relembra aos irmãos da Galácia: vós fostes chamados para a liberdade. Não useis, porém, claro, lógico, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. O amor é tudo, é o ápice, é a essência. Por isso que devemos amar a Deus mais do que tudo e todas as coisas, e o próximo como nós mesmos. De que adianta ser religioso, ser ofertante, dizimista, jejuar, cumprir essas normas, esses regulamentos, esses preceitos e até mesmo rudimentos, se não praticamos o amor ao próximo, se não amamos uns aos outros, se não reconhecemos todos como nossos irmãos, independente da sua forma de crer. Então Paulo, ele diz que fomos chamados para a liberdade. Ele também, escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 2, versículos 14, ele diz assim: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra vós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua, ou do dia de sábado. Que diz que Cristo nos libertou da maldição. Lógico que não se refere aos gentios, mas aos judeus. Paulo estava se dirigindo aos judeus. E ele diz
A lei o cravou na cruz, a cédula das ordenanças, conjunto de normas e leis. E agora vocês foram o quê? Declarados livres. Aí você pergunta, se não eram para os gentios, então por que é que você está falando nisso? Sim, porque nas sinagogas que aí está, eles estão debaixo de rudimentos, de leis, de achismo, de preceitos, de normas, de ordenanças. Tudo eles trouxeram para dentro desses templos religiosos que eles chamam de igreja. E escravizam os filhos de Deus que lá está, coloca-os debaixo de julgos e de fardos pesados. Então estou aqui mostrando que assim como Paulo estava se dirigindo aos judeus, dizendo que eles foram declarados livres. Lógico, então, que isso aqui não se referia a nós, gentios. Então, como eu acabei de dizer, mas como os legalistas, nos dias de hoje, querem ressuscitar todos esses rudimentos, então estamos aqui mostrando para eles o que Paulo mostrou nos seus dias, os que ainda não haviam deixado essas práticas. É por isso que eu estou tocando nesse assunto, porque os nossos irmãos que lá estão, os filhos de Deus que lá estão, eles ainda vivem nessas práticas, ainda não abandonaram essas práticas, não deixaram essas práticas. Eles precisam de um templo, eles precisam de um líder religioso, eles precisam de ritos, de liturgias, de ordenanças. Ontem um foi lá no meu comentário e disse, eu dou dízimo há 40 anos, eu sou abençoado porque dou dízimo. O dinheiro é meu e eu faço do meu dinheiro o que eu quiser fazer. Foi assim que ele disse. É problema dele se ele quer continuar sendo acharcado, se ele ainda quer sustentar esse sistema cruel, perverso e mau, dando mordomia a esses cães gulosos. Sim, o dinheiro é dele, é problema dele. Então, por que depois da cruz impor leis aos filhos de Deus, que já nasceram perfeitos neles, justificados neles, nova criatura? Por que impor a eles a guarda dos sábados? Por que impor a eles dízimos? Se Cristo já nos libertou. Então nós, hoje que temos a mente aberta, o entendimento, vivemos essa liberdade. Nós hoje somos livres. Livres. Servimos em liberdade no Espírito. Não pisamos mais em templos religiosos, seja lá a denominação que for. Não temos nenhum líder sobre as nossas vidas. Não o reconhecemos como lideranças religiosas. O Senhor é o Espírito. É Ele que é o Senhor. Como filhos, somos guiados e dirigidos tão somente por Ele. Não temos sentimentos de culpa alguma, nenhuma consciência pesada. Hoje servimos a Deus em espírito e em verdade. O nosso culto a Ele é racional. A lei do dízimo tem sufocado os mais belos atos de amor entre os filhos de Deus, porque centralizam seus pensamentos para as tesourarias desses lugares que eles chamam de igreja. E feito isto, o dizimista conclui que Deus deve ter um cuidado especial para com ele, porque ele é dizimista. Ele acha que agora Deus é obrigado a ter um cuidado especial comigo, porque eu entrego todo o mês o meu dízimo, porque eu em cada reunião eu oferto. Eu quero te dizer, Deus jamais estabeleceu a lei mosaica para os filhos de Deus. A oferta de amor que nasce no coração do cristão
e em direção o quê? Aos necessitados, às viúvas, aos órfãos, aqueles que precisam, o pobre irmão. Isto sim é a verdadeira obra de Deus, já que você é convencido por esses líderes que você deve entregar o seu dízimo, porque é para essa tal obra de Deus. E você pode fazer e deve fazer a verdadeira obra de Deus. Ajuda a quem precisa, ajude a quem necessita. Será que esses líderes religiosos, eles creem realmente que Malaquias está com as verdades de Deus para a época em que nós estamos vivendo? Será que eles acreditam que essas verdades do dízimo que Malaquias trouxe é para o nosso tempo? Tratando de Israel, ele deixou isto bem claro. É óbvio que Deus ordenou tudo isto para Israel. Mas se esses líderes religiosos insistem que Malaquias está com as verdades para os dias de hoje, então os cristãos estão obrigados a guardar toda a lei de Moisés. Não tão somente a lei do dízimo, a lei do sábado, mas toda a lei de Moisés. Está escrito isso aonde? Malaquias capítulo 4 e versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual eu lhe ordenei em Horebe para todo o Israel, e que são estatutos e juízos. Então, tem que se guardar todos os mandamentos. Será que esses líderes religiosos que se chamam pastor, eles guardam toda a lei de Moisés? Se eles dizem que Malaquias 3:10 é para ser observado, por que não seria também Malaquias do capítulo 1, dos versículos 7 ao 10? Por que também esses versículos não seriam observados? Será que os que firmam em Malaquias 3:10 não estão em franca contradição? Claro que estão. Se fôssemos aceitar como fonte de verdades e doutrina para os dias de hoje, teríamos que voltar para todo o Velho Testamento, porque Malaquias diz que é para lembrar de toda a lei de Moisés. Sabe o que acontece dentro dessa sinagoga? Isto é remendo novo em pano velho. Eu quero te dizer, meu irmão, você que é dizimista, você que guarda sábado, você que vive debaixo de rudimentos, com fardos e julgos sobre os seus ombros, não deixe que esses sem amor te oprimem. Deixe de ser oprimido por eles. Vocês são filhos de Deus. Eu não temo em afirmar que o dízimo pertence ao Velho Testamento e à lei. Hebreus capítulo 6, versículo 5. Pertencia por lei aos levitas. E alguém que não é levita receber o dízimo, estar na contraordem de Deus. Não sou eu quem estou dizendo. Números, capítulo 18. Números 18, 24. Eu quero ler para você. Números 18, 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em festa alçada, dei-os por herança aos levitas. Esses líderes religiosos são sacerdotes? Eles são levitas? Pois eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Elas eram exclusivas de quem? Dos levitas.
Então, se eles recebem algo que não é dele, isto é o que? Roubo, é usurpação. Então, se você se diz um dizimista fiel, então faz como a Bíblia manda. O seu dízimo terá que ser enviado para Israel e entregue aos levitas, não a esses cães gulosos, não a esses usurpadores, a esses inescrupulosos, a esses lobos devoradores. Paulo, apóstolo dos gentios, jamais recebeu os dízimos. Ele não era levita. Paulo conhecia as Escrituras. A Bíblia não autoriza ninguém receber dízimo, a não ser os levitas. Ninguém está autorizado a receber dízimo. Ninguém está autorizado a receber dízimo. Era para os levitas, era para a tribo de Levi, tão somente. Então, é usurpação sim, é roubo, é apropriação indébita. Se eles recebem algo que não é deles, que não pertence a ele, é roubo. Então, não são os filhos de Deus, não dizimista, que eles chamam de roubadores. Sim, os roubadores são eles, os cães gulosos, esses líderes religiosos que acharcam os filhos de Deus, que não terminam uma reunião sem recolher oferta, que na primeira semana do mês, o que eles mais pregam, o que eles mais falam é acerca do dízimo. Dízimo estes que lhes sustentam, dízimo estes que lhes dão mordomias, e você passa dificuldade, passa necessidade, pega emprestado, trabalha como um leão, sua para receber os seus proventos e entrega uma 10ª parte nas mãos desses cães gulosos, desses usurpadores. É com você, você é quem sabe. Eu estou aqui mostrando a verdade acerca do dízimo. Creia você ou não, acredite você ou não. Mas eu quero pedir aos filhos de Deus que têm a mente ativada, que têm um entendimento, que são livres no Espírito. Divulgue e compartilhe esta palavra, esse alimento sólido, para que os filhos de Deus, que lá ainda estão com um véu sobre o rosto, eles possam também se tornarem livres. Então somente o Espírito Santo de Deus pode dar esse entendimento. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês.